Conseguiu já? A gente entrou já. Eu tô tentando. Olá, boa noite. Eu tô tentando convidar a Michelle. Calma aí, mãe. Tá aqui, ó. Ela. Ah, já Essa foi aqui. convidada já, né? Uhum. Tem que esperar ela aceitar. Tá. E agora eu vou Liga o passar ela computador. Manda aqui. mensagem pra ela. Hum? Ela já deve estar lá esperando. Eu acho que ela só não acertou aceitar ainda. Viva a tecnologia! Oi, amiga. Aceita aí que eu fiz o convite para você. Agora, como você aceita? Ela não pode participar. Peraí, vamos tentar de novo aqui. Vê se dá aí agora, Mi. Ah. Tá, agora só virar minha câmera, peraí. Vai ter uma setinha bem embaixo da tua foto. É uma setinha em circular. Calma aí, que não tá dando certo, não. Calma aí. Oi, meninas, boa noite. Meu Deus! Calma Vai. aí. Ô, Mi, tem o botão do microfone, o da câmera, o do lado vira a câmera. Dá uma olhadinha, a terceira alternativa que Nossa, aparece ali. esse aqui. Já virei. Opa! Ô Glória! Isso que é bom ter Obrigada. Oi? Isso que é bom ter um adolescente que domina a tecnologia. Né? Pois é, não que a gente seja velha, né? Mas é que a Não, gente não nasceu na era tecnológica. não, eu tô em outra fase. Eu Faz sou parte, faz parte. isso mesmo, de uma outra época, né? Ah, mas agora eu me dou bem até. Eu já fui bem piorzinha já. Eu também não falo nada, não. O bom é que a gente vai evoluindo, né? Conforme a gente vai fazendo, vai melhorando a cada dia. Isso é que é o bom. Esse é o objetivo, né, Ed? A gente melhorar cada vez mais. Exato. Antes eu tinha medo de. Eu falava assim, eu não sei, não vou tentar. O que é errado vem de uma crença, né? Porque, na verdade, é justamente porque a gente não sabe, mas se a gente se esforçar em dar o primeiro passo, em aprender, nós conseguimos, nós somos capazes. Com certeza, eu também acho. Nossa, eu já evolui muito, já venci muitos medos já. Eu falo Boa nada. noite, Luciene. Eu, Pode quando, falar, né? eu, quando iniciei minha faculdade, lá atrás, eu tinha uns 20 alguma coisa. Eu parei no primeiro bimestre, ainda era bimestre na época. Pensa bem quantos anos não faz isso. Uns 25 mais ou menos. Eu parei no primeiro bimestre porque eu ia ter que apresentar um trabalho. Então, eu tinha tanta vergonha e que eu ia ter que falar para mais pessoas que eu falei assim, não, não vou continuar. Aí eu parei, eu encerrei a faculdade porque eu tinha que apresentar um trabalho na diante da sala. Então, assim, o medo de errar, de fazer errado, sempre foi muito constante, muito firme, muito fixo comigo. E hoje eu já tenho quebrado, eu já tenho parado um pouco com isso e tenho persistido. Mesmo errando, eu continuo. Isso é Na muito, muito importante. verdade, é uma construção diária, né? Porque a Bíblia diz que é de glória em glória, né? E eu vejo assim que é realmente isso, é de vitória em vitória. Um dia de cada vez. Hoje a gente supera algo, amanhã outro. E o dia que a gente tiver assim, em uma estatura de varão perfeito, como diz a palavra, o Senhor vai nos chamar Não é? para a glória dele. Então, se a gente está aqui ainda, é porque a gente tem o que fazer e tem o que aprender, né? É verdade. Nisso você está certa, Ed. Quando a gente Meninas, eu queria falar para vocês que estão aí assistindo. Conta para nós aí como é que está o som. Vocês estão ouvindo bem a gente aí? Dá um okzinho pra gente. E, se possível, convide aí outras pessoas para estar na live com a gente.
Tudo bem, Cris? Que prazer ter você aqui, Cris. Ah, Mas vamos lá, né, doutora Michele, a ainda não. terapeuta. Nossa, eu acho que me diz aí, né? Você pode me dizer com propriedade. Esse é uma das maiores crises que você tem em consultório? Identidade? Essa dúvida, quem sou eu? Quem é essa pessoa que vive aqui dentro de mim que eu desconheço às vezes? Eu diria para você, Ed, que a maioria das pessoas chegam para mim com outras perguntas, outras questões, mas sempre se encontra nessa pergunta: quem sou eu? Eles sempre param, Tudo canaliza para esse lugar. Todas as minhas clientes chegam com outros questionamentos, com outras perguntas, com outras. Mas com o andar do processo, elas se perguntam: quem sou eu então? Né? Quem sou eu? O que, que eu faço? Não sou nada? Não sou... E aí a gente começa a construir uma nova pessoa, um novo ser, entendeu? De acordo com aquilo que ele nasceu para ser. Né? Nós nascemos, eu acredito muito que eu já nasci com um propósito, com um alvo colado nas minhas costas, né? E tô assim, Espírito Santo sempre correndo atrás de mim para poder me alcançar. Hoje sou eu que corro atrás dele, é lógico, né? Mas ele sempre teve que vir atrás, porque pelas circunstâncias por onde eu nasci, pelo meio que eu nasci, né? A família, distante dos processos de Deus, distante da presença dele. Mas eu acredito muito que ele sempre esteve perto e sempre correu atrás de mim. Isso é muito bom. Isso é muito É. interessante. E Glória a não Deus só por isso, né? Porque mesmo entre tantas falhas que nós temos, né, no decorrer da nossa vida, o Senhor, ele não desiste de nós, né? isso é lindo. A coisa mais linda que se pode existir é a não desistência. Por isso que às vezes eu tive uma cliente, ela falava assim para mim: ai, Michelle, eu sou muito difícil. Eu sou muito difícil, eu tenho uma história muito difícil. Ela realmente tinha uma história difícil. Mas ela falava sempre para mim: não desiste de mim. Eu sou difícil, mas eu tenho jeito, né? Então, assim, eu sentia nela essa vontade de se descobrir e, lógico, acabou a terapia, acabou o processo dela e foi maravilhoso. Ela saiu e começou a fazer tudo que ela não fazia. Tudo que ela não fazia, porque ela simplesmente começou a ver quem ela é. Isso é lindo demais. É que, na verdade, nós nascemos com uma identidade, com algo que Deus já determinou para nós, né? A Bíblia diz que antes mesmo que a gente estivesse no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já tinha sonhado conosco, né? Só que Exato. a partir do momento que você deixa ali de ser só espírito, né? E se materializa em um corpo, você nasce, tem pai, mãe. Infelizmente, você é criado por pessoas que já vêm também de uma série, de todo um histórico, né? E às vezes eles não receberam aquela instrução que deveriam receber, né, de qualidade e acabam plantando em você algo que não é você, né? Não é aquilo que Deus te desenhou para ser. E nós, como nós ficamos ouvindo aquilo todos os dias a fio, nós vamos acabando incorporando aquilo, guardando aquilo na nossa mente e vai se tornando uma verdade, né? Vai deturpando a nossa verdadeira identidade e vai nos tirando, né, do foco, do propósito, daquilo que Deus planejou para que nós fôssemos, né? E o Senhor, ele me deu mais um livro para a glória de Deus, né? E esse é o assunto do novo livro. Quem sou eu? Porque eu vejo que essa não é uma dúvida só
de nós cristãos, né? Mas é uma dúvida da humanidade, né? Quem sou eu? O que é meu propósito? Eu nasci para quê? Né? Eu costumo a dizer que o meu propósito de vida é aquilo que não gira em torno de mim, mas aquilo que eu faço de melhor em favor de outra pessoa. E só que com o tempo, né, como nós estávamos falando, a vida, tudo isso vai mudando, né, a nossa forma de pensar. E eu queria hoje agradecer pelo teu sim para esse convite de estar aqui na live comigo, falando comigo sobre esse tema, porque eu acho que você, como terapeuta, né, mais que ninguém aí, ouve tantos questionamentos, né, sobre esse assunto. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero que você responda, você, como terapeuta, responda, mas na verdade a pergunta vai para quem está nos assistindo aí, né? Para quem está com a gente na live. Você sabe dizer quem você é sem mencionar aquilo que você faz? Eu acho que esse é um grande desafio, porque para mim, pelo menos, é um grande desafio, já foi um grande desafio, eu posso dizer assim, porque muitas das vezes eu achava que eu era a Edilene mãe, a Edilene empresária, a Edilene filha, mas eu aprendi que não, eu sou eu, né? A pessoa, a minha essência. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa pergunta, né? Como é que as pessoas que estão aí ouvindo, né? Elas podem partir, né? Qual o ponto de partida delas em relação a essa pergunta de se descobrir? E isso que você falou, Edilene, é muito comum. Você pergunta, né? Quem você é? Ah, eu sou a mãe de fulano, sou esposa de ciclano, eu sou empresária, eu trabalho com isso, eu faço tal coisa. Então, quando nós falamos para as pessoas e para nós também, existem duas posições. A primeira, quando nós falamos para as pessoas o que nós somos e nós acreditamos nisso que nós somos, pode ser uma verdade dentro de você e você não esteja mais procurando quem você é. Agora tem aquela pessoa que diz que é tudo isso, mas que não sabe exatamente o que é. Fala da boca para fora. Tá? E existe um grande perigo nessas duas posições, desses dois modelos, digamos assim. Qual que seria? Primeiro, eu sou mãe de fulano de tal. Eu acho que você conhece alguém, eu também conheço pessoas que já perderam os seus filhos. Né? Acontece uma fatalidade e o filho falece, vem a morrer. E aí? Esse direito de ser mãe, como é que fica? A pessoa não é mais mãe e ela se titulava mãe. Há um perigo nisso. Há um perigo de você falar assim, eu sou esposa de fulano de tal. E se um dia vocês se separarem? Se um dia fulano morrer? Você entendeu? Quando você atrela a sua identidade a coisas daqui, fica muito difícil, porque elas são dissolúveis. Elas podem se soltar da sua mão e você não tem controle sobre isso, tá? Eu sou uma empresária fulano de tal, sou uma empresária nessa área. Tá, essa sua empresa fecha. Se ela falha, se você não consegue levar adiante, e aí? Como é que fica a sua identidade? Tá? Então, esse é um problema muito comum, é muito normal as pessoas falarem isso. Às vezes elas acreditam que elas são isso, mas às vezes não acreditam. E nas duas vezes, nas duas hipóteses, há um perigo, porque essas coisas elas podem se dissolver, né? Como água. Ela pode simplesmente vazar pelos seus dedos e você não ter esse controle. E aí é onde você entra em crise de ansiedade, de depressão, você tem crises de pânico, você entra em choque não sabendo mais quem você é, entendeu? E traz para a sua saúde emocional inúmeros problemas. Porque daí a pessoa fica sem chão. Aquilo que ela achava que ela era foi tirado dela. Saiu, ela não teve controle. Então, isso
é ao mesmo tempo muito perigoso, né? Você se sustentar apenas em cima disso. Então, há sim um perigo, há sim um problema aí quando a gente se sustenta em cima disso, a sua identidade. É forte, né? Forte. Que eu estava, algum tempo atrás, eu aprendi, né, que a gente não fala, tipo assim, eu sou empresária, né? Eu estou empresária, né? Porque aquilo ali não é o que eu sou. Uma coisa que me chama a atenção, enquanto você estava falando, eu estava viajando aqui nos meus pensamentos, e estava pensando que até tem um curso que a gente faz na igreja que você, quando você se apresenta, você diz assim, eu sou a Edilane do José, né? Ou eu sou o José da Edilane. E isso também, de certa forma, é errado, né? Porque é como tu falou, se eu sou parte da minha identidade, né? E nós, realmente, nossa identidade, né, não deve estar firmada numa pessoa ou numa circunstância. É igual você estava falando ali da questão dos filhos, né, quando falecem e tal. Mas também quando vão embora, né? Eu passei recentemente a minha filha, recentemente não, já fazem 3 anos, né? A mais velha casou. E eu sofri com aquela história a síndrome do ninho vazio, que na verdade o ninho não está vazio ainda, porque tem 2 ainda em casa, né? Mas mesmo assim faz uma falta tremenda. Mas eu vou te dizer assim, ó, que eu só não sofri mais porque a minha vida toda eu trabalhei a minha mente com o seguinte pensamento de que elas iam crescer, né? E elas teriam a vida delas e elas alcançariam lugares que eu não alcancei. Então, tipo assim, eu criei elas para voarem, né? Para alcançar aquilo de melhor que Deus tinha para elas. Mas mesmo assim, sabe, me policiando com esse pensamento ao decorrer da vida delas foi muito difícil. E agora também a Gabi, né, que vai casar o ano que vem, então, cada vez o ninho vai ficando mais vazio e realmente não dá para a gente se firmar nisso, porque chega uma hora que você já não vai ser mais a mãe. É claro, tu vai continuar sendo mãe, né? Mas eu digo assim, aquela função em si, ela vai perder um pouco o sentido, porque você já não pode mais se meter na vida deles, né? Por mais que você queira, você não pode mais dar palpite. Então, realmente, são coisas que, se a gente meditar no nosso dia a dia, em como encaixar, né, essa palavra no nosso dia a dia, a gente percebe que é muito forte, né? E às vezes a gente realmente deixa a desejar e isso acaba, tipo, que machucando a gente, né? Criando feridas que nós mesmas atraímos para nós, né? Mas vamos lá, a próxima pergunta para você que está aí em casa, interage aí com a gente, manda aí a sua perguntinha no chat também, a sua dúvida que a gente vai responder aqui. Em que momento da sua vida você percebeu que estava vivendo uma versão adaptada de si mesmo? Você ouve muito essa situação no consultório? Da pessoa ela criar um personagem, da pessoa criar acho que é um personagem mesmo, né? Para poder suprir algo na vida dela? O Ed, eu ainda sou um pouco mais ousada em lhe dizer que todas nós criamos um personagem para poder sobreviver. A fase da infância que nós temos é uma fase muito difícil, porque nós não temos muitos recursos, não sabemos muitas coisas, e muitas vezes os nossos pais também não têm, que assim, eles fazem o que eles podem. Nós somos de uma outra era, de uma outra geração, né? A minha mãe, a mãe dela, a única coisa que tinha que fazer era lutar para manter os filhos vivos, porque se tinha muita mortalidade infantil. Você está entendendo? Então, as gerações vão trocando, vão mudando. Então, a minha avó fez o que deu. Os A minha mãe desafios fez vão o que pôde. ficando diferentes, né? Sim, a minha mãe fez o que pôde.
né? Eu também fiz o que eu achei que eu podia fazer. Você tá entendendo? E agora a próxima geração que vai mudando, tá? Mas uma coisa que é muito Desculpa, deu comum uma realmente. crise de espirro aqui. Vai lá. Hoje mesmo atendi uma moça de que ela tinha crises de identidade fortíssima, porque a mãe dela sempre foi, como eu posso dizer para você, omissa. A mãe dela, o pai dela largou dela, da mãe, né? Ela foi criada sem o pai, então a mãe sempre, ai, faz o que você quer, faz o que você pode. Aí eu não quero saber. Então ela foi sempre assim. Quando ela chegou na adolescência, ela foi rebelde. Aí ela fazia tudo que ela queria. Ela mandava e desmandava. Mas chegou na vida adulta, ela casou e queria mandar e desmandar no marido. E dá certo? Não, né? Não vai dar certo mandar e desmandar. A gente até tenta, né? Sim, gente, Mas não tenta dá certo. muito. Mas não dá, não. Só quem tentou já sabe que não funcionou. Isso mesmo, Cris. A gente coloca máscaras para fingir que a gente é. Você entendeu? E essa mulher, ela colocou uma máscara de maldade. Ela era muito controladora. Porque ela sempre foi, a mãe sempre deixou ela fazer o que ela queria. Não tinha controle. E aí, quando ela se tornou adulta, ela se tornou o oposto. Mas era uma máscara que ela vestia. Você entendeu? Aí, quando ela pegou a idade de 35 anos, ela viu que estava muito pesado controlar todas as coisas. Estava muito difícil para ela seguir a vida em diante. E aí foi onde ela procurou ajuda, procurou terapia, né? Para poder se reencontrar. E ali ela se viu na versão oposta da mãe dela. Você tá entendendo? Ela só não queria ser igual à mãe. Então ela foi o oposto. Ela vestiu ali uma máscara do oposto. Ela lutou, no casamento, ela lutava sempre, ela controlava, porque a mãe dela deixava tudo a Deus dará. Você acaba Entendeu? saindo de um extremo e indo para outro extremo, né? Sim, e foi para o outro. Mas isso foi só um refúgio que ela se encontrou para ela sobreviver a este mundo. Tá entendendo? Então, assim, Pode falar, desculpa. não, eu já ia voltar para a pergunta que você fez lá. Né? Em que momento da sua vida você percebeu que estava vivendo uma versão adaptada de você mesma? Né? Nós precisamos investigar. Olha para dentro da sua Uma história. Você está vivendo uma máscara, versão adaptada? uma máscara que eu usava, Michele. Você vê como cada uma de nós, a gente vai conversando e a gente vai colocando isso na nossa vida, né? Mas eu lembro que, assim, ó, eu sou uma pessoa que eu sou bastante criativa. E eu gosto muito de dar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de dar presente, de dar meu tempo, de dar o meu serviço para alguém. E eu me lembro de vezes que eu comprei amizade com as coisas que eu podia dar para essa pessoa, sabe? Aham. Tanto material como, como é que eu vou dizer assim, ó, meu tempo, meu serviço. Muitas vezes eu dei o meu serviço ou algo material, não só pela generosidade do dar, mas porque eu queria ser amada, eu queria ser aceita por aquilo que eu podia dar de melhor, que era o meu melhor, né? É o meu melhor. Eu vejo isso em mim, que é algo que vem de Deus. Deus colocou em mim. Só que eu usava esse dom de maneira deturpada, vamos dizer assim, né? Eu não usava ele na essência, na pureza. Eu usava comprando amizades, comprando pessoas, comprando afeto, comprando atenção. E isso não deixa também de ser uma máscara que a gente vai usando. Uhum. A Luciane colocou ali, ó, usamos máscara para nos adequar ao ambiente. Ô, Lu, um beijo para você, querida. Amo você e vou te incentivar sempre, tá? A Lu também está estudando. Eu fiz um curso de terapeuta, agora estou fazendo um de psicanálise e a Lu também está fazendo. Um beijo, Lu. Deus te abençoe na sua jornada, tá? É isso aí, a gente precisa realmente se levantar, né? Nós mulheres, para ajudarmos umas às outras, porque cada uma tem seu talento, né?
Mas aquelas que têm talento para cuidar de pessoas, para ouvir pessoas, olha, é muito válido, porque hoje muitos querem dar conselhos, mas poucos querem ser um ouvido, né? Para Aham. ouvir, para ouvir sinceramente, né? O coração. A Cris é outra que tá aqui, ó, mas você tá na mira, viu, Cris? Você tá com um alvo nas suas costas para fazer esse curso também. E eu sei que você já tem esse talento natural de Deus. Com o curso você vai ter a ferramenta certa. Então a Cris também já tá aí com o alvo nas costas. A Cris é uma querida, né? Ela já tem o chamado ali dos céus, né? Já a Cris é, meu Deus, ela E tem emana, pessoas, e ela tem emana pessoas, só do jeito dela, assim, já é aquela pessoa que a gente tem vontade de se abrir para ela, porque ela realmente, assim, ela passa, ela transmite algo bom pra gente. e tem pessoas que estão esperando ela se profissionalizar, entendeu? Para que ela ajude. Eu acredito muito nisso, que eu só vou ajudar aquelas que Deus me enviar e são separadas para mim, né? E Sim. cada uma de nós temos ali o nosso, Eu aquelas também transformações. acredito nisso, porque eu não vou dizer, não era empatia que eu queria dizer, era outra palavra que me fugiu agora, mas quando você olha para alguém, você sente, né? Não, Uhum. eu sinto que eu posso me abrir com aquela pessoa, que eu posso conversar com aquela pessoa, e é realmente isso que você falou. Aquelas pessoas que Deus tem para você, não tem jeito. E não adianta eu, com o meu curso, querer atender fulano, porque não vai dar. Se é para você, e ponto final. Não tem essa. Vamos voltar aqui para nossa live. Vamos, vamos. Vamos lá para a terceira pergunta para vocês que estão aí ouvindo. Qual é a sua maior luta hoje? Coloca aí no chat para nós. Qual é a sua maior luta hoje? Ser vista, ser amada ou ser verdadeira? Nossa, essa pergunta é forte. Essa pode, essa Eu, pega pelo mesmo. menos por muito tempo, eu não queria ser vista, mas eu queria ser amada. Por muito tempo eu quis ser amada, sabe? Eu acho que a minha questão não era nem ser verdadeira ou aparecer, sabe? Era me sentir pertencente, me sentir importante. Porque eu me lembro que desde muito criança, assim, eu era a ovelha negra, sabe? Aquela criança que todo mundo chamava de a mentirosa, a, a pestinha, aquela que incomodava, porque eu sempre falei demais, eu sempre falei pelos cotovelos. Ninguém sabia que eu ia ser comunicadora, né? Deus já estava dando sinais de que eu seria uma comunicadora, mas o povo já não me aguentava mais me ouvir falar. Uhum. Então, durante toda a minha vida, eu sempre recebi muitos rótulos, muitos rótulos, e eu senti por muito tempo essa necessidade de ser amada. Essa pergunta para mim é muito forte, porque hoje, em era de internet, tudo que a gente quer é ser visto, né? Tem quantos influenciadores hoje que eles não estão ali para realmente influenciar e passar algo que eles têm de bom, né? Dividir com alguém, mas eles estão ali porque eles querem ser vistos, né? Quantas vezes você vê vídeos assim que as pessoas elas se deprimem, se depreciam, né? Com as coisas que elas fazem para chamar atenção para si por causa dessa necessidade, né? Mas fala aí, Michele. Ó, cada uma dessas coisas, a gente encontra a raiz disso bem facinho. É só você imaginar como foi a sua infância, os seus primeiros anos de vida, até a sua adolescência, a gente pode colocar aqui, tá? Se você foi muito injustiçada na sua vida, com certeza você busca ser verdadeira, porque a injustiça já tomou a sua verdade, tá? Se você busca muito ser amada, com certeza você foi rejeitada.
Então, a gente pode colocar aí mais ou menos isso. Olha lá. Dá um exemplo, Michele, dessa questão que você falou da questão de ser verdadeira. Dá um exemplo para as meninas que estão nos ouvindo, né? Tá. Que ela foi, com certeza, ela foi injustiçada, provavelmente ali da infância até a sua adolescência. A gente coloca como a injustiça. E a sua percepção. Isso faz muito sentido. Tem que ser a sua percepção. Porque às vezes numa família com 5 crianças, as 5 cresceram junto porque a diferença de idade é pouco. Você entendeu? Criada pelo mesmo pai, criada pela mesma mãe, no mesmo tempo, receberam as mesmas coisas, mas a criança sentiu de uma forma diferente. Porque nós somos únicas, lembra? Sim. Cada um de nós somos um ser especial e feito de uma forma especial. Tá? Então, se eu sinto lá na minha infância que por um acaso o meu irmão ganhou algo, era diferente, mas era igual do que eu, mas eu me senti injustiçada com aquilo, porque o dele custou R$ 5 a mais. Então, essa ferida, ela cresce dentro de mim e eu vou sempre me sentir injustiçada com relação àquela pessoa. Se for com o irmão, vai ser com o irmão. Se foi a mãe que fez com você, você vai se sentir injustiçada com a sua mãe. Se foi seu pai, seus avós, né? Aquelas pessoas de mais de perto, né, da sua convivência. Então, Que você vai serve sempre... como influência sobre a sua vida, né? Sim. Nós somos crianças, minha filha, não tem como. Tá? Até li a frase da pré-adolescência, a maior influência é a nossa família. Se eu tenho uma família disfuncional, eu vou crescer com alguma disfunção. Então eu preciso só aprender a ver, identificar e buscar aí terapia para corrigir isso. Entendeu? Encontrar ali um caminho. Tá? Agora, a criança que foi rejeitada pelo pai. Igual essa minha cliente que eu atendi hoje. Foi rejeitada pelo pai. A mãe descobriu que estava grávida, foi contar pro pai e o pai simplesmente falou, tudo bem e tal, né? Saiu da presença dela e se mandou, foi embora. A mãe nunca mais viu o pai. Então, eu tenho uma amiga que o pai dela falou assim, eu vou ali comprar cigarro, e nunca mais voltou. É isso aí. Então, ela se sente rejeitada. Daí, essa criança... ela busca sempre o amor. E o amor faz coisas lindas, mas também pesadas e terríveis com o passar do tempo. Porque é muito esforço, é muita força que você teve que fazer. Você falou que buscava sempre ser aceita pelas suas amigas e fazia coisas por elas. Sim. Chega um tempo que pesa, cansa, que dói. Né? Dói na alma quando a pessoa te rejeita. É uma dor de alma. Parece assim, tu vai poder dizer melhor sobre isso, porque eu só tenho a minha experiência, né? Mas você tem experiência de ouvir outras pessoas. Mas parece assim, que quanto mais você se doa, quanto mais você se rende à pessoa, menos vista você é. Exato, é sobre isso. Porque parece que aquilo que você faz se torna um monstro tão grande, de forma que aquilo fica maior do que a sua pessoa, né? Mas, Ed, o que a criança em si não entende, mas o adulto, quando ele crescer, quando ele for para terapia, ele entende, é que não depende de você. Você entendeu? Inclui uma outra pessoa. Então, o depender dessa outra pessoa, a falha dessa outra pessoa, a ferida dessa outra pessoa, vai interferir também na resposta que ela vai dar para você. E aí, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. E se eu não tenho controle, eu vou me frustrar cada vez mais. Por isso que eu falo, terapia é essencial. A gente precisa buscar, a gente precisa ter isso na nossa vida, ter essa ferramenta sensacional. Agora, qual é a outra? O ser vista, o ser amada. Meu Deus do céu. Você já conversou com uma pessoa que foi abandonada na infância? Tudo que ela quer é ser amada por uma pessoa. Por uma pessoa. Então, ela vai fazer qualquer coisa para ser amada por essa pessoa. Para ser vista por essa pessoa. Você tá entendendo?
Isso Fica entra muitos casos daquelas mulheres que sofrem violência doméstica também, né? demais. Porque tudo que elas querem é ser amada, né? Tanto é que às vezes as mulheres vão, né, diante da delegada, da polícia, né, quando acontece alguma briga, alguma coisa assim, que elas chegam a esse ponto, que a maioria não chega, infelizmente, né? Mas quando elas chegam, elas falam assim: ah, ele fez porque ele estava bêbado, ele fez porque ele estava nervoso, né? A pessoa ela tenta criar uma justificativa para a falta de amor do outro, né? A falta de cuidado, a falta de presença. Ela tenta criar, né, uma imagem para ela mesma de que, às vezes, até de culpa, né? A pessoa fez isso porque eu fiz, né, aquilo errado e Sim. por aí Você vai. quer ver se a pessoa tem uma ferida dessa de abandono e encontra no seu caminho uma pessoa narcisista, com um transtorno narcisista mesmo. Aí, minha filha, é um abraço. É um abraço, porque o narcisista só quer saber dele. Ele é o centro de todas as atenções. E a pessoa já tem uma ferida de abandono, ela não pode ser abandonada por qualquer um, tá? E aí ela encontrou um narcisista na frente dela. Aí ela vai ser humilhada, ela vai ser rejeitada, ela vai ser tudo. Ela vai sofrer grandemente abuso, abuso emocional, ela vai sofrer abuso verbal, abuso físico, só para não se sentir abandonada novamente. Entendeu? Eu vou te dizer assim, ó, que eu me considero uma mulher inteligente, né? Sou uma pessoa que gosto muito de estudar e de conhecer as coisas, assim. E há algum tempo atrás, eu me lembro que eu passei uma fase muito difícil da minha vida em que eu tomei uma decisão errada. E sabe assim, ó, quando você pisa na jaca direitinho, Uhum. assim, você faz assim, tipo, você pensa assim, não, isso não é tanto, mas depois que você fez, você olha para trás, você vê o estrago que você fez, né? E eu acabei me deparando com uma pessoa assim, sofrendo. Eu estava tão me sentindo assim, ó, culpada, sabe? Tipo assim, ainda bem que eu tenho você, então, bem ou mal, eu tenho você na minha vida. Uhum. Então, a pessoa, eu não sofria abuso físico, vamos dizer assim, mas eu sofria um abuso emocional, assim, de uma forma que eu nunca, jamais pensei em viver. E me Acredito. enojava saber que eu estava naquela situação e eu não conseguia sair daquilo pelo medo de ficar só, porque eu me achava tão suja, tão ruim pelas escolhas que eu tinha feito, que eu pensava assim, ó, é o que eu tenho para hoje e eu tenho que aceitar isso aqui. E eu vou te dizer que, assim, ó, para mim sair daquela situação de prisão emocional, assim, olha, foi Deus, tá? Foi Deus, eu não posso dizer que foi mais nada, porque se não Uhum. fosse Deus, sabe Deus onde é que aquilo ia parar, É quando a gente entendeu? chega no fundo do poço, daí você consegue sair. Não, eu acho que aquilo podia chegar mais fundo ainda. Eu acho que aí, ó, de abuso emocional, podia ir para físico e muitas outras coisas mais. Mas Deus, assim, foi tão misericordioso com a minha vida, sabe? Mas depois eu me vi, eu entendi que às vezes Deus ele permite você passar algumas coisas para que lá na frente você entenda e possa também ajudar outras pessoas, né? Uhum. Porque é fácil a gente. Tipo, é fácil eu julgar você, só que eu não sei o que tu passou, eu não tô na sua pele, né? Tipo, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falar assim, ah, a mulher apanha porque é sem vergonha mesmo. Mas não é uma prisão tão grande, é uma coisa assim tão demoníaca que te prende. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu consigo olhar para essas pessoas e ter uma empatia maior por sentir na pele o que é viver, né, debaixo de uma pressão, de um medo, de uma necessidade de ser aceita. É isso aí. A gente faz coisas que, olha, não é fácil não, né? A gente diz que até Deus duvida, Deus não duvida, porque ele vê tudo, né? Mas olha, não é Mas fácil. não é fácil não.
A quarta pergunta, Michele. Bora Você lá. sente que está inteira ou apenas funcional? É comum isso? As mulheres se sentir que elas só funcionam, elas só estão, tipo assim, não estão vivendo, né? Estão, como é que a gente fala? Sobrevivendo, né? A vida. Eu ouso dizer para você que 70% das mulheres não vivem, elas sobrevivem, entendeu? Elas não conseguem. Hoje nós temos esse empoderamento feminino que tem a parte boa, mas também tem a parte que é muito ruim, que sobrecarrega a mulher de todas as formas. E ela não consegue, então, por causa desse movimento de empoderamento feminino, ela não Dessa consegue. necessidade de ser forte sempre, né? Menina, eu não sei aonde, quem é que foi que inventou que a gente tem que ser forte sempre? Coisa mais boa da vida é poder chorar. Coisa mais boa da vida é poder se render, sabe? Eu não Ganhar um consigo. colo, ser cuidada, né? Fale pra mim. Coisa mais boa da vida é ter um marido para carregar as compras. Eu não preciso carregar. Você tá entendendo? É ter alguém para dividir as coisas com a gente, né? E, na verdade, tem gente que não divide nada, faz tudo sozinha, né? E isso sobrecarrega sim. A pessoa chega num ponto da vida. Eu falo que eu fui muito assim, eu fiz muito tudo sozinha. Então, até os meus 35 ali, estava bem tranquilo. Bem tranquilo, eu fazia tudo sozinha. Mas, de repente, começou a vir um cansaço sobrenatural sobre a minha vida. E sabe o que vinha junto, Ed, com esse cansaço? É. Doenças. Eu precisava ir Sim, pro as médico. famosas doenças psicossomáticas, né? Sim, elas vieram todas. Você tá entendendo? Aí eu tive muitas. Eu precisava ir pro médico. Eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, eu tinha que ver, fazer, né? Porque eu estava entendendo. Meu corpo estava falando que as minhas ações não estavam dando mais certo. E eu demorei para aprender, tá? Demorei um pouquinho, mas eu aprendi. Né? Então hoje eu sou uma mulher inteira, eu ando inteira. Né? Funcional, a maioria das mulheres são funcionais, fazem o que tem que ser feito. Levanta de manhã, dá comida para os filhos, manda para creche, arruma, troca, dá banho, passa roupa, lava roupa, faz almoço, à tarde faz o que tem que fazer na rua, dá um corre, faz os seus corres, né? Como a gente fala. 6 horas da tarde está em casa, cata o moleque, dá banho na criança, dá comida, põe para dormir, né? Faz tarefa, põe para dormir, vai assistir um filme com o marido, faz essa obrigação, vai dormir. Só funcional, só vai indo. É automático, sabe? E quando a gente começa a viver no automático, há um perigo muito grande aí também, porque a nossa mente não suporta isso muito tempo. Aí vem insatisfação, aí a gente começa a olhar para a vida do vizinho, né? Nossa, mas fulano é tão feliz. É Fulano tá verdade. fazendo tanta coisa. E a rede social hoje ainda coloca isso muito claro. Deixa com que a gente se sinta cada vez mais inferior, porque as pessoas mostram na rede social uma vida que não existe. Porque na minha época a gente falava uma família de propaganda de margarina, que era aquela Na família. verdade, antigamente a gente escrevia os nossos diários, né? A gente escrevia ali os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas dores, as nossas conquistas, tudo ia para aquele diário. E aquele diário era fechado a 7 chaves, né? Ninguém, meu Deus, se alguém visse aquilo, era um crime mortal. Agora não, agora a gente quer gritar aos 4 ventos. Hoje eu fiz isso, eu comi aquilo, né? Hoje em dia a rede social virou o seu diário, né? É isso aí. Eu sofro um desafio diferente, porque assim, ó, eu cresci querendo ser aquela famosa Amélia de antigamente, né? Coisa denunciei a minha idade agora. Agora Os você falou jovens nem tudo. sabem que é a Amélia. Mas eu cresci pensando assim, eu quero casar, ter filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo. Eu quero ser aquela mulher que, quando o marido chega em casa, tem um bolinho esperando, sabe? Uma mulher cheirosa, uma casa arrumadinha. Eu cresci assim com essa mentalidade. E às vezes eu passo assim muito julgamento, às vezes até pela própria família, alguns assim, porque eu não sou aquela mulher que trabalha fora.
Tipo, eu tenho a empresa, eu ajudo meu marido, hoje eu estou escritora, né? Mas a minha vida sempre foi dentro de casa, né? E uma coisa bem interessante, assim, que quando a Gabriele, a minha filha do meio, começou a namorar, que eu achava muito bonitinho, assim, eu não falava nada, eu ficava só observando, né? Mas às vezes a gente ia sair final de semana e daí ela vinha na porta do carro, assim, parava e ficava ali em pé, né? Aí o namorado dela ficava moscando, tipo assim, o que ela tá fazendo? Até que ele aprendeu Você abrir a que ela porta. queria que ele abrisse a porta do carro para ela. E agora ele aprendeu, né? Quando a gente vai sair, ele já vai lá e abre a porta, assim. E eu achei aquilo bonitinho, porque é como você falou, né? Hoje a gente vive numa cobrança tão grande de que a mulher ela tem que ser independente, ela tem que fazer e acontecer. E não é assim, realmente, a gente acaba abraçando, trazendo um peso para as nossas vidas, né? Eu louvo a Deus porque a minha filha mais velha já casou, a mais nova está se organizando para casar, e num mundo em que as mulheres não querem mais um relacionamento, né? Não. E isso acaba se tornando pesado, acaba se tornando triste, porque é como você falou, às vezes tu quer chorar, às vezes tu quer um colo, às vezes tu quer um dengo, né? E isso é gostoso, gostoso de ser Bom mulher demais. é ser protegida, né? Faz É bom falta isso. demais. Meu Deus do céu, é bom ter alguém para fazer as coisas para você. É bom você aprender a pedir ajuda e aceitar ajuda, né? Porque às vezes as pessoas se oferecem sim, mas você não aguenta, né? Eu É, já me peguei carregando todas as coisas com o meu esposo se oferecendo para fazer para mim e eu negando, não pode deixar que eu faço, entendeu? Às vezes com raiva, hoje, com ódio no olhar, hoje né? eu até ouvi uma amiga falando sobre isso que você falou agora. Ela disse que no primeiro relacionamento dela, ela se machucou, né? Foi uma experiência ruim. E daí no segundo relacionamento dela, o esposo dela, ele é bem carinhoso, assim, né? E daí diz que ele ia abrir a porta do carro para ela, ela falava assim: Eu sei abrir a porta, eu tenho mão. Ou então ele queria carregar a bolsa, ela não precisa, eu sei carregar sozinha. E daí ela disse que ela teve que reaprender, né, a ser cuidada e ver que aquilo, na verdade, ela só estava tentando se proteger de se machucar novamente, né? É Não é isso que ela aí. era forte e nem que aquilo não era importante para ela, mas que ela só estava tentando se proteger de uma dor, né? Que machucou e ela não estava querendo sentir aquilo de novo. Eu vi aqui, ó. Eu não sei quem é que falou aqui agora, deixa eu ver assim, ó, a Laura, ela falou, né? Eu me sinto assim, né? Eu me sinto. Oh, meu Deus, eu acho que eu fiz arte aqui na minha tela. Deu. Ela falou que ela não se sente inteira, né? Ela se sente só funcional, né? E como é que a gente pode partir, Michele, desse ser funcional e deixar de ser funcional, né? O que as meninas que estão ouvindo, né? Como elas podem deixar de só funcionar e começar a olhar para si? Olha para sua história, olhe para sua vida, se permita. Às vezes vai doer, quase sempre. Mas se permita olhar para dentro de você, sabe? Se permita reviver, talvez, pensamentos e histórias que você, no seu íntimo, você quer apagar, você quer destruir essa imagem. Mas se permita, porque ela faz parte da sua história. Então, se permita viver, reviver, falar. Falar é muito importante. Porque quando eu penso, eu só penso e meu pensamento flui. As palavras vão embora. Mas quando eu verbalizo, por isso que a terapia ela é muito importante, porque a gente verbaliza aquilo que está aqui dentro, e aí quando entra no meu ouvido, porque eu falo e eu me ouço, quando entra no meu ouvido, já vai entrando junto a cura, a ressignificação, a própria ideia para você mudar, né? Já vai entrando junto. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente reviver. Quer se sentir inteira e não apenas funcional? Se permita olhar para a sua história.
Você não vai ser inteira olhando para a história do outro, olhando para a vida do outro, olhando para aquilo que o outro pode fazer e você não pode. Então, olhe para dentro da sua vida, da sua história. Né? Não Mas se compare. talvez quem esteja ouvindo aí agora, né, esteja pensando, mas a minha história é ruim, né? Como que eu vou olhar para a minha história? O que Sim, você diz sobre mas isso? é sua. É sua. É sua. E você pode ressignificar ela. Você não precisa viver uma vida ruim porque você teve uma história lá atrás ruim. É diferente. Né? E eu acredito muito que quando Deus permite todas as coisas, tudo vem com permissão de Deus. Então, se Ele me permitiu viver uma história ruim, uma infância, uma adolescência ruim, né? Eu creio que tem um propósito nisso. E quando chega na minha fase adulta, eu vou encontrar esse propósito. Mas eu preciso olhar para a minha história. Eu preciso ser grata. Sabe aquela história? Seja grata até pelas coisas ruins que já te aconteceram. Seja grata. Você vai encontrar na coisa mais ruim que aconteceu na sua história a melhor coisa da sua vida. Tá? Oi, Ed, só para abrir aqui um parênteses. Eu atendi uma vez uma moça, ela é 10 anos mais nova que eu. 10 anos. Então não é muita coisa. Ela tinha 33 na época. 33 anos. E eu vou te falar a história dela porque ela é muito edificante. Muito, muito, muito mesmo. E ela teve uma história muito horrível. A avó dela pegava a neta para passar o dia com ela, com a avó e o avô, mas ela deixava a menina com o avô a parte da manhã e ela ia na feira. Ela deixava às 8 e chegava ao meio-dia. Toda semana. E toda semana ela era abusada pelo avô sexualmente. Tá? Dos 4 aos 11 anos, isso acontecia semanalmente. A avó sabia e a avó ainda falava assim para ela, Ed, se não for você, vai ser eu. Então é melhor que seja você. Tá Que entendendo? bonito. Olha que história, que jeito que você é feliz com uma história dessa. Com a sua avó te levando para ser abusada pelo seu avô toda semana. Que jeito? Ela olhou para isso, ela reviveu isso, ela sentiu isso de novo e ela ressignificou. Isso foi muito importante. Hoje ela é uma mulher livre, hoje ela não tem medo, ela conseguiu mudar com a filha, porque por ela ter sido abusada, o tratamento que ela tinha com a filha dela era muito rígido, muito. Ela conseguiu ser maleável, mas porque ela se permitiu olhar para a história dela. Sim, Lu, é um absurdo. A gente fala assim, a gente acha que isso não existe, mas existe. Não é coisa de antigamente, é muito mais comum do que nós imaginamos. Eu já É, atendi uma moça de 16 anos que foi abusada também. Na verdade, quando, acho que todos os meus processos terapêuticos que eu já fiz até hoje, uma boa quantidade deles inclui abusos e não na verbais. verdade, o abuso ele está mais presente na nossa comunidade do que a gente imagina, né? Sim, sim. E a Cris perguntou ali, né? Uma história ruim, ela pode se transformar em algo bom, porque você comentou ali, né? Sim, eu sou uma prova viva disso, porque assim, ó, eu também fui abusada, eu sofri abuso dos 7 aos 11 anos, entre tantas outras coisas que não, talvez nas próximas lives, né, que a gente vai fazer aí sobre, para continuar esse tema, talvez eu abra mais um pouco assim. Mas dos 7 aos 11 anos eu também fui abusada, passei por muitas situações assim difíceis. E hoje eu uso a minha história, escrevo, né, para mulheres, compartilhando a minha história, para que a minha história de superação possa ajudar outras mulheres, possa curar outras mulheres, né? Porque é possível a gente se levantar, porque assim, ó, eu tenho para mim o quê? Eu não posso controlar aquilo que fizeram comigo no meu passado, né? As pessoas, o que fizeram para mim, eu não posso controlar. Mas eu posso decidir quem vai ser Edilene daqui para frente.
Isso né? mesmo. O que que a Edilene vai fazer? Eu vou continuar a minha vida chorando porque eu fui a menininha que foi abusada e ninguém defendeu? Ou eu vou ajudar a curar outras pessoas? Eu vou ajudar outras pessoas a superarem esse processo? Porque, infelizmente, como tu falou, quase todos os seus casos que você pega passam por abusos, Tem. né? Eu, como pastora, como conselheira de mulheres, também ouço muitas mulheres que também passaram pelo mesmo que eu passei. E Uhum. hoje eu uso a minha história, às vezes até me exponho, porque algumas coisas às vezes não é bom você contar, né? Mas eu decidi abrir a minha história para ser luz, para ajudar outras mulheres, porque é o que eu quero. Eu quero que esse algo ruim seja realmente ressignificado em algo bom. Isso mesmo. Então, nós temos que nos permitir olhar para o nosso passado, olhar para a história ruim, se você quer ter um futuro inteiro. É forte, né? É forte. É muito Mas forte. vamos Mas é lá muito para verdadeiro. nossa. Sim, Desculpa, Michele, eu não te ouvi. é forte, mas é verdadeiro, né? Graças a Deus por isso, né? Vamos lá para nossa última pergunta. Você que está aí ouvindo a gente, interage aí no chat, faça a tua pergunta que a gente vai responder aqui no final. Quando foi a última vez que você parou para ouvir a mulher que mora aí dentro de você? Você ouvinte, né? Você tem ouvido os gritos, os sussurros do seu coração? Talvez você perca o seu tempo, né, na internet, conversando com outras pessoas, abafando, né, as dores e sentimentos que tem aí dentro de você. Mas você tem parado para se ouvir? Como é que tem sido esse processo aí? Quando nós aprendemos a fazer isso um hábito diário, eu sei que eu falar mulher moderna já tem muita coisa para fazer durante o dia, né? Tem que ter 8 horas de sono, tem que pôr os filhos na escola, na creche, fazer lá a sua academia, você tem que trabalhar 8 horas por dia, dormir 8 horas por dia, ser uma boa dona de casa, mãe e tal e tal. É Mas aquela coisa, tu não tem nem tempo para chorar, né? não, você não tem. Mas se a gente aprender a ressignificar todos os dias as nossas dores e as nossas lutas, isso não se acumula. Então eu vou ter pouca sujeira para tirar. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Entendeu? Se eu conseguir hoje parar antes de dormir, parar, olhar para dentro de mim, olhar para as minhas dores, sabe? Olhar para aquilo que eu pensei, verbalizar, externar isso e de alguma forma, você entendeu? Com certeza eu vou tornar a minha vida mais leve. Eu vou começar a descobrir quem eu sou muito mais fácil, entendeu? E isso, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. A gente já todo dia a gente tem luta, não tem, Ed? Vamos Tem. falar a Eu vou verdade. te dizer assim, ó, que todo dia a gente tem luta e normalmente quando a gente tem algo importante para fazer, o diabo vem e bota o rabo assim para ver se agora eu derrubo ela, né? Vamos ver como é que ela vai reagir. Antes de começar a nossa live, umas 2 horas antes de começar a nossa live, aconteceu uma coisa que me deixou muito chateada. E eu cheguei a chorar porque eu fiquei bem chateada mesmo. E daí eu sentei aqui e orei, falei para Deus, Deus, como é que eu vou começar essa live com cara de choro, porque eu tô indignada, eu tô com raiva, tô chateada. E daí eu disse para Deus, Deus, eu quero deixar aqui na tua presença essa frustração, né, que eu tive e quero me levantar e fazer aquilo que eu nasci para fazer. É o que eu sou, é o que eu amo fazer, é cuidar de pessoas, né? E o diabo não vai me parar, né? E acho que é sobre isso. Você tem que. É uma escolha. É fácil, não é fácil. Não. Principalmente para mim, que sou uma pessoa assim que. Tem pessoa que disfarça bem, né? Quando não tá legal. Eu já sou aquela assim que se eu não tô legal, já dá para ver na minha cara, assim. E daí eu falei, não, eu não aceito isso. Eu vou fazer o que eu tenho para fazer e pronto. E essa chateação vai ficar para lá, porque realmente sempre vai ter algo querendo nos parar.
E se a gente não parar e não ressignificar isso, amanhã a gente fica além do leão de amanhã, a gente vai ter o leão de hoje e de amanhã para matar. Então a gente vai ter duas coisas para fazer. Então, se a gente Exato. aprender como mulher, como esposa, né, como uma pessoa comum, uma pessoa normal, aprender a dar nomes para suas dores, aprender a sentir elas uma única vez, para não sentir mais. Pra Sabe? nunca Tem uma mais, né? frase, tem uma frase do Marcos Bulhões que ele usa muito, e eu gosto muito dela na terapia. Quando as pessoas perguntam para mim, como é fazer terapia? Fazer terapia é doer como nunca, para Pra nunca doer, mais nunca mais. doer. Entendeu? Então, se permita, olhe para você, olhe para o seu dia. Nossa, meu dia foi tão triste hoje. Tá tudo bem. Você não precisa ter um dia extraordinário todos os dias, né? O que seriam dos espinhos, né? Se tivesse só rosas. Então, nós temos os dois. Aprenda a se olhar, a se E ver assim. é tão lindo quando você realmente aprende, né? Porque assim, ó, eu passei por um processo que eu abri uma loja há uns 2 anos e meio atrás. Eu abri a loja e depois que eu abri a loja, assim, ó, pensa que tudo que podia dar errado a partir daquela loja, tudo deu errado, sabe? A loja, ela mexeu com o meu financeiro, ela mexeu com o meu emocional, ela mexeu com a minha saúde, ela mexeu com o meu casamento. Eu vou dizer que a única coisa que foi boa nesse tempo foi a minha vida com Deus, porque daí eu me apeguei mais com Deus, porque era só o que eu pensava. Não tinha mais nada, sabe? Mas o resto, assim, ó, parece que o mundo caiu na minha cabeça. E eu vou te dizer, assim, ó, que eu engordei 25 quilos nesse processo. Para onde eu corria? Eu corria para o prato de comida. Eu me escondia no prato de comida. Eu tentava, sabe, afagar aquela dor que me consumia, porque tinha tanta coisa dando errado ao mesmo tempo, o mundo estava caindo na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo. E eu queria só acalmar aquele sentimento dentro de mim. E nesse processo eu engordei 25 quilos. Hoje eu já emagreci 10 quilos desses 25. Mas mesmo assim, ó, para tu desfazer aquele mal que você mesmo fez para si, nossa, é muito difícil, gente. É tão mais fácil a gente se machucar, a gente se punir, às vezes por um problema do outro, por algo que o outro fez. E eu passei por todo esse processo para depois aprender que eu tenho que ser importante para mim, né? Eu tenho que me valorizar. Isso. Ah, você não pode viver independente das pessoas? Não, você não pode, né? Você tem que aprender que é sobre aquilo que nós estávamos falando antes. A gente nunca vai conseguir fazer tudo sozinha, mas não é Sim. sobre isso. A Bíblia diz assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu percebi que eu não estava me amando, por causa de outras coisas, por causa de outras pessoas, de outras situações, eu estava me punindo. E eu cheguei a esses quilos exorbitantes, e daí eu me olhava no espelho, eu já não me reconhecia mais. A mulher bonita que eu me achava, eu já não me sentia mais bonita, a roupa já não servia mais, eu já não queria mais sair porque eu já tinha vergonha de mim mesmo. E daí eu cheguei num lugar em que eu me sabotei tanto e que Deus começou, sabe, a curar aquilo em mim e mostrar para mim, assim, ó, que eu estava me machucando, né? Eu estava me ferindo, eu estava me escondendo atrás de tantas coisas. E correr agora atrás do prejuízo é um processo, porque veio toda uma verdade, né, na minha mente, veio todo um entendimento daquilo que eu estava fazendo comigo mesma, só que agora eu tenho que viver com as consequências das escolhas que eu fiz lá atrás, né? Não é só o ressignificar daqui para frente, mas eu tenho que botar em ordem algumas coisas que eu fiz comigo mesma por causa de escolhas erradas. E talvez esse seja o caminho mais longo. Não é o que as pessoas fazem para você, é o que você mesmo faz para si. Né? Ali, ó, a Ju comentou, a gente se pune, é bem verdade.
Todas nós, quando a gente faz coisas de, assim, como quando começa a acontecer alguma coisa de errado, a nossa primeira reação é se punir. A gente se entra num lugar de dor, a gente entra num lugar de imerecimento, né? E é muito comum, gente, não ao mesmo tempo que eu falo para você que é comum, é fácil de sair também. A gente precisa, lógico, de uma ajudinha. Talvez uma pessoa certa na sua vida, né? Que possa te Na ajudar. verdade, eu acho que é mais difícil a gente ter o entendimento de que a gente precisa sair do que a dificuldade de fato, né? Porque É, é uma decisão. Eu só saio desse lugar que eu estou quando eu quero, né? É porque não é uma. Você pode, como terapeuta, como minha amiga, você pode querer me ajudar, mas se não partir de mim, eu entender, né? Aonde eu me saboto, aonde eu sinto dor, aonde eu coloco máscaras, isso ninguém vai poder me ajudar nesse processo, né? A pessoa isso ela pode até tornar o percurso, a jornada mais fácil, mas a decisão principal tem que partir de mim. Eu já entrei em processos terapêuticos, Ed, que a pessoa pagou, não foi pouco, tá? E ela não se ajudou, ela não queria, entendeu? Então eu também não pude fazer nada porque a pessoa não queria. A gente não A faz única coisa milagre, né? que eu fiquei assistindo ela se deteriorar cada vez mais, entendeu? Aí eu me procrastino muito. Vou falar uma coisa para você aqui, Ed, né? É Ediane. Ediane. Vou falar uma coisa para você. A procrastinação, ela é um sintoma, tá? Então, é como se fosse uma doença que você tem, entendeu? De que tem algo de errado com você. Procure ajuda, certo? Converse com pessoas que possam te ajudar. Porque tem muito dessa também, tá, Ed? A gente procura conversar com pessoas que não vão nos edificar em nada. Não. Aquela Tem que pessoa te arrumar coloca alguém mais, que vai te confrontar, né? Não que vai cara, a lamber sua pessoa te coloca ferida. mais para baixo ainda, mais dependente ainda. É isso mesmo. Tá? Então, procure uma pessoa que vai te ajudar. A procrastinação ela é um sintoma de que existe algo dentro de você que não está certo. É um pedido da sua alma de ajuda, tá? E assim, ó, igual eu, né? Um exemplo meu. Assim, eu gosto muito de falar de mim, porque eu acho assim, é tão melhor quando você ouve alguém que é gente como a gente, né? Do que eu chegar aqui e falar assim, ai, faça isso, faça aquilo, como uma receita pronta de bolo, né? E ontem eu voltei para academia, porque como o filho, primeiro o filho estava doente. Aí ele ficou uma semana bem ruim. Aí depois teve 2 semanas de férias. Então, nesse período, eu não fui na academia, né? E daí ontem eu fui, para a glória de Deus. Mas hoje eu estava assim, toda dolorida, né? E daí eu fiquei pensando, o nosso cérebro, ele é programado para poupar nossa energia. Ele não quer passar trabalho, Uhum. né? Ele não quer gastar energia. Então, o que que ele faz? Não faça. É aquilo que você estava falando da procrastinação, né? A Bíblia tem uma passagem, eu não vou lembrar onde é que está escrito agora, mas Paulo fala que nós temos que esmurrar, é bem essa a palavra, esmurrar o nosso corpo. O que que é esmurrar? É dar um soco, dar um murro, dói, né? Então, assim, ó, tem coisas que vai doer, tem coisas que vai doer, mas como você falou agora há pouco, vai doer como nunca para não doer nunca mais, né? Mas as primeiras dores, os primeiros passos a gente tem que dar, se arrastando, mas a gente precisa ir. E buscar, como você disse, referências, pessoas em que a gente olha para elas e fala assim, nossa, eu preciso, né, ser como ela, eu preciso, ela é uma referência para mim, é alguém que vai me ajudar pelo exemplo. Nós Isso, precisamos disso. exatamente. Como que é você sair desse lugar que você se encontra? Usa aí a frase do Marcos Bulhões. É doer como nunca, para nunca Sabe, mais doer. Fica É, aí, né, no finalzinho dessa nossa live, essa a mensagem para frase de você. reflexão, né? Fica essa frase de reflexão para você. Quem eu sou? Talvez você vai ter que procurar dentro de você quem você é. Isso vai doer como nunca, mas vai ser para nunca mais doer.
Ou você pode ficar também uma vida inteira sentindo dor. A opção é sua. A gente sempre tem a escolha. Michele, responde aí a Laura, Michele. Sim, quando a gente procrastina, não é para nos poupar da dor? Com certeza, por isso que eu tô falando, é um pedido de socorro da sua alma, pedindo socorro para você. Porém, na Entendeu? verdade, a gente não está nos poupando, só está postergando mais, alongando mais o período de dor, né? Ela está se estendendo, a dor está aumentando. A procrastinação é aumento de dor. Porque cada vez, eu sei porque eu já vivi muito nesse lugar. Cada vez que eu deixava de fazer uma coisa, me doía. Eu queria muito. No começo da live eu falei que eu deixei de fazer a faculdade, mas eu queria muito estudar. Era meu sonho estudar. Isso me doeu dentro de mim, demais. Tá? Até chegar a fase que eu fui fazer minha faculdade. Comecei em 2000, comecei 20 anos depois. Mas eu fiz, entendeu? Mas essa dor eu carreguei comigo. O E a gente problema carrega. também não é só sobre isso, né, Michele? É assim, ó, por mais que a gente venceu, a gente olhar para trás, poxa, era para mim estar fazendo isso, ajudando mais gente há mais tempo, né? E a gente deixa de viver o nosso Algumas coisas. melhor por medo, né? Por Uhum. medo, por não querer, por não se esforçar o suficiente. É igual uma coisa que uma amiga minha fala sempre, acho até ela tá na live aqui, a Fran. Ela fala assim, as desculpinhas. Eu amei essa frase. Eu peguei para mim, assim, sabe? Quais são as desculpinhas que a gente dá? Porque eu tenho muitas desculpinhas que eu dou. E às vezes, depois que eu aprendi com a França a questão das desculpinhas, isso virou assim, sabe quando você fica ouvindo aquela pessoa falar na tua cabeça? Olha as desculpinhas, olha as desculpinhas, assim. E Agora eu precisa fico ver que pensando, outra, né? isso é desculpa, né? Isso não faz parte de mim, isso é desculpa para eu não fazer. É como eu falei da live, né? Olha que live gostosa, que tempo gostoso, né? Precioso. E se eu não tivesse vindo, né? E Tá, se eu tivesse dado uma desculpinha e cancelado a live porque eu estava frustrada com algo, né? Então é sobre isso. A gente realmente não podemos procrastinar, né? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. A Laura, eu deixei de tirar carta de motorista. É um sonho, mas não consigo porque estou certa que não passou. Não, Laura, não faça isso. Faça sua carteira de motorista. Olha, eu tenho carteira de motorista desde os 18 anos de idade. Olha que isso já faz um tempinho. Nesse período todo, eu nunca tive problemas. Em novembro, dia 28 de novembro, eu acho, eu sofri um acidente. O meu carro rodou 3 vezes na pista, eu quase capotei. Eu estava com meu filho e mais uma criança dentro do carro. E agora, em maio, eu bati o carro de novo. Eu não sei o que aconteceu comigo nesse ano aí, olha. Mas eu vou te dizer que essa semana o meu carro ficou pronto. Depois de quase 2 meses e meio, meu carro ficou pronto. E veio assim em mim aquele medo, sabe, de pegar no volante de novo e acontecer de novo. E eu falei assim: ó, tá repreendido em nome de Jesus. Eu sou uma ótima motorista e eu vou continuar dirigindo em nome de Jesus. E eu declaro isso sobre a tua vida também. Não fique com medo. Você é uma mulher capaz, você é uma mulher inteligente. Não deixa o inimigo, não deixa as desculpas, né, os rótulos que talvez as pessoas lançaram sobre a tua vida te parar e fazer você ficar aí paralisada, né, vendo as pessoas fazerem aquilo que você poderia estar fazendo e é capaz de fazer. É bem isso, Ed. Olha lá, Cris, estou passando por isso por causa de um acidente. Isso mesmo, Cris. Você passou por um acidente outro dia, né? Foi bem, bem tenso. Mas não vamos nos paralisar por causa Não, disso. em nome de Jesus, Cris. Entra dentro do carro de novo, em nome de Jesus. Tem muitos lugares Porque, meu também Deus, uma onde mulher só que tem você pode ir. carteira de motorista é uma sensação de liberdade, né? De adianto, porque às vezes a gente precisa fazer tanta coisa e depender dos outros para resolver as coisas, às vezes é complicado. É bem isso. É um adianto de vida.
É verdade. Mas aí, Michele, eu gostaria que você fizesse as considerações finais aí para as meninas que estão nos ouvindo. Se vocês que estão ouvindo tiver alguma pergunta final aí também, aproveita, faça aí para a Michele, enquanto a Michele fala aí as considerações finais dela hoje. E deixa aí uma tarefinha para as mulheres, né, que estão ouvindo a gente. Isso ainda estou com 45 anos, deve ser ainda que é a minha. Isso mesmo, a sua carteira de motorista deve ser, né? Você vai conseguir. É só enfrentar os seus medos, Rosana. Deixa eu falar então, o Ed. Foi Roseli muito bom. chegou na hora certa também, né, Roseli? Tá na hora aí, ó, de pegar o volante de novo e começar a dirigir de novo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é muito pertinente ao dia de hoje, ao tempo que nós estamos vivendo, né? Muitas e muitas e muitas mulheres realmente, às vezes, não chega no consultório, né, perguntando quem sou eu, com essa dúvida na mente, mas no decorrer do processo elas se encontram neste lugar de não saber o caminho a trilhar, de não saber aonde está, de quem é, de como chegou naquele lugar, né? Como que a pessoa chegou naquele lugar, porque não sabe quem é. Então, esse é um tema muito pertinente, muito bom da gente construir. Nas próximas lives a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Eu espero que vocês também estejam com a gente aqui assistindo, porque vai ter mais, a gente avisa vocês, tá? E eu quero deixar a frase de Marcos Bulhões para vocês, né? Como você vai olhar para dentro de você, você vai perguntar: quem sou eu? Olhe para o seu interior, olhe para a sua história e pense e reaja desse jeito. É olhar para dentro de mim e sentir que é doer como nunca, para nunca mais voltar a doer. Então, fique essa frase para vocês e fique esse encorajamento. Olhe para a sua história e deixa doer, mas uma única vez, para nunca mais doer. É isso aí. Que bênção, né? Eu gostaria de agradecer, Michele, a tua presença hoje na live e nas próximas, né, que vai ter aí como tema para gente, que esse tema ele é muito rico, a gente tem muito assunto para conversar sobre isso, né? Muita coisa aí que a gente pode abordar esse tema sobre identidade, né? Os Verdade? desafios que nós temos de nos ver. Obrigada por participar, obrigada por vocês que estão aí ouvindo a live, obrigada por estarem aqui, por interagirem com a gente. Esse momento foi muito precioso. E falando aí, né, mais uma vez aí, fazendo o meu merchan, né? Esse aí é o tema do meu próximo livro, Quem Sou Eu? Né, onde eu divido um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração e também um pouco do meu testemunho, um pouco de algumas coisas que você vai poder aprender aí com a gente no decorrer dessa live e também aí quando for o lançamento do livro, né? Mas obrigada. Mas antes de encerrar, eu gostaria de orar com você que está aí com a gente, que acompanhou a gente até agora. E gostaria de fazer uma oração específica pelas meninas que falaram aí que estão, né, que tem medo de dirigir, que tem medo de voltar a dirigir. Eu quero dizer para você, você pode. Entra dentro daquele carro e fala: eu quero, eu posso, eu vou aprender em nome de Jesus. Porque Deus, ele tem o melhor para você. Essa semana eu fui fazer uma alteração na minha carteira de motorista e eu tive que fazer uma prova. Para poder fazer essa alteração, eu tive que fazer uma prova. E eu também tive medo, porque eu cheguei lá e tinha uma moça mais jovem que eu, e a moça tinha reprovado. Ela tinha ido de manhã fazer a prova, e eu estava indo à tarde, né? E ela estava voltando para refazer a prova porque ela tinha reprovado. E eu falei: Jesus, se ela que é jovem, né? Reprovou, imagina eu que já fiz a carteira faz muito tempo, eu vou reprovar também, misericórdia. E daí, naquele momento, assim, eu fechei meus olhos e falei: Deus, me ajuda, porque eu não quero reprovar, eu preciso, né, fazer essa alteração na carteira. E eu orei ali, fiz a prova e fui muito bem, acho que eu fui a melhor da sala até. E eu fiquei muito feliz com isso.
E às vezes tudo que a gente tem é medo, gente. Não é que nos falta capacidade, nos falta coragem. E ser corajosa não é não ter medo, mas é você enfrentar os seus medos. E a Bíblia fala que Deus nos deu um espírito de poder, não de covardia. Então eu quero dizer para você, você pode, você é capaz, vai lá, faz a sua carteira. Você que já tem a carteira e não dirige, volta a treinar, volta a dirigir, depois volta aqui e conta aqui para nós nos comentários que você foi inspirada a voltar a dirigir, a fazer sua carteira hoje através aqui da minha vida, da Michelle, em nome de Jesus. Pai, eu me ponho, Senhor, na tua presença para te apresentar, Senhor, essas mulheres, Senhor, que estão ouvindo essa live, essas mulheres que ainda vão ouvir essa live, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida delas um espírito de poder, de encorajamento, porque é isso que o Senhor nos dá. Espírito de poder, de ousadia, Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada lar onde essa live está entrando, Pai. Cada família aqui representada. Pai, que tu possa tocar e transformar o coração de mulheres e mostrar para elas, Pai, que elas são uma filha amada de Deus, que elas são aquilo que o Senhor desenhou para a vida delas, aquilo que o Senhor projetou elas para ser, Pai. Não os rótulos, não os nomes, não os xingamentos, não as profecias malditas, mas aquilo que o Senhor desenhou para que elas sejam. Então, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a tua bênção e a tua vitória sobre a vida e a casa de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. 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 Michelle, mais uma vez, obrigada. Obrigada eu que agradeço pela oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando sobre este tema e que a nossa próxima live aí não demore muito para a gente vir aqui e, né, dar continuidade ao nosso papo. Não, né? Um beijo, amo você. Se Deus quiser, semana que vem nós estamos de volta em nome de Jesus aí. Amém. Obrigada, meninas. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, Michelle. Até a próxima. Tchau, tchau.